Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso ambiente virtual. Eu sou a professora Annelise, coordenadora do mestrado em Ambiente de Saúde da Uniplac. É uma grande satisfação estar compartilhando esse momento com vocês, em que nós inovamos no formato da nossa mostra científica, um evento tão importante e histórico na nossa universidade. E nesse contexto gostaria de parabenizar em nome do nosso colegiado a todos os esforços, né, da comissão organizadora para que esse evento acontecesse. Presidido pela professora doutora Lília Canã, nossa pró-reitora de pesquisa, extensão e pós-graduação. Então, fica aqui o nosso registro e o nosso agradecimento por essa oportunidade. Na noite de hoje, nós apresentaremos 7 trabalhos vinculados ao mestrado em Ambiente e Saúde, e eu solicito que aos presentes nesse momento virtual, que queiram fazer perguntas, sugestões, indagações, que registrem no chat, nesse canal, e assim que possível, os autores dos trabalhos estarão retornando para vocês, tá? Bem como, se vocês gostaram da apresentação ou do trabalho, enfim, né? A gente pode usar as ferramentas aí da internet, usualmente utilizadas, né? Dando um like, fazendo algum comentário, enfim, tá? Fiquem à vontade para que a gente possa tornar essa nossa interação mais dinâmica possível. Então, eu convido o nosso primeiro participante, a mestranda Brenda Gomes Farias, que fará a apresentação do seu trabalho intitulado Percepção de Moradores do Bairro Santa Helena, Lages, quanto aos indicadores de qualidade de vida urbana e a relação com o Covid-19. Esse trabalho está sendo desenvolvido sob orientação da professora doutora Helenita Agostineto. Olá, eu me chamo Brenda Gomes Farias, faço parte da turma do PPGAS do ano de 2020, o mestrado em Ambiente e Saúde. Hoje eu vou apresentar para vocês o meu projeto de dissertação. Como temática, esse projeto se refere à percepção dos moradores do bairro Santa Helena, em Lages, os indicadores de qualidade de vida urbana e a relação com o Covid-19. Como orientadora, eu tenho a professora doutora Lenita Agostineto e a co-orientadora, a professora doutora Ana. A Covid-19 ela é uma doença infecciosa causada pela família coronavírus, o SARS-CoV-2, que disseminou-se rapidamente em nível mundial e caracterizou-se como pandemia no Brasil em março de 2020. Em razão disso, foram adotadas diversas medidas, como, por exemplo, o isolamento e o distanciamento social, bem como a intensificação da higiene pessoal, das mãos no ambiente, o uso de máscara e dentre outras diversas medidas preventivas. Entretanto, nem todas as pessoas conseguem adotar essas tais medidas em razão de diversos fatores, como fatores sociais, biológicos, econômicos. Então, o objetivo dessa pesquisa é compreender qual que é a percepção dos moradores do bairro Santa Helena acerca dos indicadores de qualidade de vida urbana frente à pandemia do Covid-19. E como metodologia, nós vamos utilizar o estudo qualitativo, que possui o caráter exploratório e também descritivo. E a pesquisa será realizada no bairro Santa Helena, que se localiza na região sudoeste do município de Lages. Vale salientar que o bairro se caracteriza por ser o segundo maior do município e encontra ainda em expansão territorial, sendo que no bairro, cerca de 25% de seus espaços territoriais são ocupados de forma irregular. E como participantes da pesquisa serão 30 moradores do bairro supracitado, no caso o bairro Santa Helena, sendo 10 moradores que residem em área regular,
10 moradores que residem em áreas irregulares, que são consideradas as áreas verdes, áreas de floreamento do aquífero Guarani, dentre outras áreas, e 10 moradores que utilizam a rua como espaço de moradia. Como critério de inclusão desses participantes, serão todas as pessoas que possuem mais de 18 anos e sejam responsáveis pela residência, exceto os moradores de rua, né? E que também habitam no bairro há 1 ano ou mais. E no caso dos moradores de rua, serão aqueles que estiverem habitando na rua do bairro no momento da coleta de dados da pesquisa. E como é que vai acontecer essa coleta de dados, né? Ela vai acontecer por intermédio de uma entrevista com os participantes, e essa entrevista ela abordará questões referentes a algum desses indicadores de qualidade de vida urbano, né, tais como o saneamento básico, condições de habitação e acesso a bens e serviços, medidas utilizadas pelos participantes na prevenção à Covid-19 e outras questões que visam verificar qual a percepção dos moradores sobre a relação entre a prevenção da doença com os indicadores de vida de qualidade de vida urbana. E as considerações, né? Nós esperamos que essa pesquisa compreenda o entendimento da população acerca da qualidade de vida urbana e a sua relação com a Covid-19, com o intuito de buscar ação profissional para a efetivação dos direitos básicos do cidadão diante de uma pandemia e uma crise sanitária. Muito obrigada. Muito bem, Brenda. Parabéns pela sua apresentação. Agora daremos, então, na sequência, a apresentação do segundo trabalho, de autoria de Daiane Lins da Silva de Jesus, sob orientação da professora Natália Veronese da Cunha Bellinati, intitulado Intervenção, Relaxamento, Imagens Mentais e Espiritualidade. RIME, Efeitos na Dimensão Espiritual de Pacientes em Fase Final de Vida. Olá, meu nome é Daiane, eu sou psicóloga e atualmente acadêmica do curso de mestrado em Ambiente de Saúde. Eu estou aqui hoje, então, para apresentar a vocês a minha revisão de literatura, intitulada Intervenção, Relaxamento, Imagens Mentais e Espiritualidade, RIME, Efeitos na Dimensão Espiritual de Pacientes em Fase Final de Vida. Então, inicialmente, eu trouxe para essa discussão os aspectos da espiritualidade em cuidados paliativos. De acordo com a literatura, a assistência espiritual é um aspecto relevante no cuidado do paciente, porque ela está diretamente relacionada com o alívio da dor, a esperança no tratamento, bem como o alívio de outros sintomas que o paciente pode vivenciar nessa fase final de vida. O aspecto espiritual também proporciona a ressignificação do adoecimento, então o paciente ele pode melhorar as estratégias de enfrentamento dele perante a doença. E também o cuidado nessa dimensão evidencia a abordagem interdisciplinar, considerando o conceito de saúde integral. E também leva em consideração as crenças do paciente e dos familiares. Também dentro da dimensão espiritual, alguns aspectos, conforme a autora da intervenção RIME aborda, alguns aspectos devem ser trabalhados. Nos pacientes em fase final de vida ou em cuidados paliativos, nós abordamos a dor simbólica da morte. O que quer dizer isso? É uma dor que ela é representada pela dor psíquica, onde o paciente apresenta, então, medo de sofrimento, humor depressivo, tristeza, angústias, sentimentos negativos em relação ao seu quadro de saúde, e a dor espiritual, que ela é manifestada pelo medo da morte e do pós-morte, sentimentos de culpa perante Deus, o medo da inexistência, depois da morte. E a literatura, então, aponta a necessidade de elaboração de instrumentos que avaliem o aspecto espiritual em cuidados paliativos. Dessa forma, tais instrumentos, então, eles podem contribuir de forma científica com a integralidade do cuidado, de modo que eles vão abordar mais esse aspecto dentro dos cuidados paliativos. Dentro desses instrumentos, então, nós temos a intervenção, relaxamento, imagens mentais e espiritualidade, que vai
intervir no cuidado espiritual desse paciente. Ela é uma psicoterapia breve, baseada em estudos de experiência de quase morte e na teoria junguiana. Ela integra na sua prática, então, técnicas de relaxamento, de imaginação dirigida e espiritualidade, e também aspectos da terapia, de terapias orientais, como, por exemplo, o uso de cores que representam os chakras, que são centros que atuam como centros de energia no corpo humano. E a associação, então, entre essas técnicas, ela proporciona ao paciente o contato com a sua objetividade, com sua subjetividade, o seu eu interior, promovendo, consequentemente, então, uma mudança de atitude perante o seu sofrimento ou adoecimento. Então, como o objetivo da pesquisa foi estabelecido buscar discutir os efeitos da intervenção RIME na dimensão espiritual dos pacientes em fase final de vida. O percurso metodológico, então, se trata de uma revisão de literatura com base em periódicos e publicações dentro dessa área. As bases de dados utilizadas foram o Google Acadêmico, Cielo e periódicos CAPES. Os descritores estabelecidos foram os cuidados paliativos, espiritualidade, terapia e relaxamento, tanto em português como em inglês. E também o termo RIME, referente à intervenção que nós pesquisamos. Como principais resultados, então, foram identificados. E a espiritualidade, ela ainda é um desafio dentro dos cuidados paliativos, porque tem vários aspectos presentes que ainda trazem dificuldades para a equipe que trabalha nesse processo de cuidado, como, por exemplo, foi falado no começo, as crenças dos pacientes, a vivência da dor espiritual por meio de concepções negativas com relação ao sentido da vida e da espiritualidade, e o medo da morte e do pós-morte. Então, trabalhar o aspecto espiritual e fazer essa ressignificação é importante junto ao paciente. E observou-se também que a RIME ela tem promovido mudanças positivas e redução no nível de sofrimento dos pacientes, contribuindo para um processo de morte digna. Então, ela proporciona ao paciente uma elaboração desse processo de morte como uma etapa natural, sem aquele estigma negativo, sem a questão daquele tabu, da morte como um castigo, enfim. E os resultados destacam, então, que a RIME, ela não possibilita uma resolução de um problema ou de uma dificuldade específica do paciente, mas ela auxilia no reconhecimento das suas potencialidades, fortalecendo a autovalorização desse paciente. Como considerações, então, nós estabelecemos que no cuidado espiritual, as crenças dos pacientes e dos familiares devem ser identificadas, porque dentro da RIME isso deve ser respeitado, embora não se trabalhe uma religião específica, Também a religião, formas de manifestação da fé. E conclui-se, então, que a intervenção RIME ela pode ser considerada uma técnica válida para aplicação nos cuidados paliativos, porque o seu uso ele não depende de uma religião específica, ela pode ser utilizada tanto com pacientes de qualquer religião, como também pacientes ateus. E a RIME ela aborda a dimensão espiritual para a ressignificação do adoecimento, além de promover benefícios na qualidade de vida dos pacientes em cuidados paliativos. Então, estas são as referências utilizadas. Eu espero que esse trabalho possa contribuir na formação, no conhecimento de vocês acerca do tema, tendo em vista que a espiritualidade, embora necessária, ainda é um tema bastante delicado de ser trabalhado dentro dos cuidados paliativos, justamente por esse tabu, pelas questões relacionadas à religião, entendendo que a espiritualidade é diferente de religião. Então, que esse trabalho proporcione essa reflexão de como levar o cuidado espiritual aos pacientes em final de vida. Muito obrigada pela atenção. Uma boa noite a todos. Muito bem, Daiane, parabéns pela apresentação. Novamente, lembrando que questionamentos, considerações, vocês registrem no chat
Então, vamos lá, pessoal, para a terceira apresentação, de autoria de Dinoraide Juventina Mota de Oliveira, orientada pela professora Ana Emília Sieglock, trabalho intitulado Comparação entre as diretrizes vigentes de potabilidade da água da OMS e do Brasil em relação aos agrotóxicos permitidos. Boa noite. O meu nome é Dinoraide Mota de Oliveira, sou graduada em Direito e atualmente mestranda em Ambiente e Saúde pela Uniplac, Universidade do Planalto Catarinense. Para mim é uma alegria em estar participando da 23ª Mostra Científica, pois desde que ingressei no curso de Direito que venho participando e acompanhando. O trabalho que eu compartilho com vocês nesta noite é intitulado Comparação entre as diretrizes vigentes de potabilidade da água da Organização Mundial da Saúde e do Brasil em relação aos agrotóxicos permitidos. Este trabalho é fruto da minha coleta de dados da pesquisa de mestrado, em que são minhas orientadoras a professora Ana Emília e a professora Lenita. A pergunta de pesquisa: se existe diferença entre as diretrizes vigentes de potabilidade da água da Organização Mundial da Saúde e do Brasil em relação aos agrotóxicos permitidos. E logo, então, o objetivo geral consiste em comparar as diretrizes vigentes de potabilidade da água da Organização Mundial da Saúde e do Brasil em relação aos agrotóxicos permitidos. Então, nós temos a 4ª edição das diretrizes da Organização Mundial da Saúde, que norteia os parâmetros mínimos de qualidade da água para consumo humano, bem como os limites máximos de agrotóxicos de uso agrícola permitidos na água potável. E no Brasil temos a Consolidação número 5 de 2017, que, em seu anexo 20, dispõe sobre os padrões de potabilidade e os respectivos limites máximos de agrotóxicos permitidos na água, bem como as instruções sobre o controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano. Então, a presente pesquisa, ela é descritiva, bibliográfica e retrospectiva, e a coleta de dados quantitativos. Então, foram levantados dados sobre os ingredientes ativos de agrotóxicos permitidos na água, bem como seus limites máximos permitidos e a atualização das portarias. Esses dados, eles foram extraídos de documentos oficiais e disponíveis na internet de forma online e gratuita. Então, com relação ao número de agrotóxicos permitidos na Consolidação número 5 do Brasil, são 27 agrotóxicos monitorados, sendo que os limites máximos permitidos de agrotóxicos na água variam entre 0,03 microgramas por litro a 500 microgramas por litro na Consolidação número 5 do Brasil. E a última atualização foi em 2017. Já nas diretrizes da Organização Mundial da Saúde, são monitorados 31 agrotóxicos, sendo que os limites máximos permitidos variam entre 0,03 microgramas por litro a 200 microgramas por litro. E, assim como a Consolidação número 5 do Brasil, a última atualização das diretrizes da Organização Mundial da Saúde também foi no ano de 2017. Podemos perceber que existem agrotóxicos presentes nas diretrizes da Organização Mundial da Saúde que não estão elencadas na Consolidação número 5 do Brasil. Assim como também tem agrotóxicos presentes na Consolidação número 5 do Brasil e que não são monitorados nas diretrizes da Organização Mundial da Saúde, como é o caso do glifosato. E o valor
máximo permitido de glifosato na água chega a 500 microgramas por litro, o que é um valor bem alto, tendo em vista que no relatório de vendas de agrotóxicos de 2018, o glifosato e seus sais ocupam o primeiro lugar nas vendas, chegando aproximadamente a 195 mil toneladas por ano. Logo em seguida, então, temos o 2,4-D, com aproximadamente 49 mil toneladas por ano, e o Mocanzeb, com 41 mil toneladas por ano, ocupa o terceiro lugar nas vendas no ano de 2018. E o valor máximo permitido dele na portaria do Brasil é de 180 microgramas por litro. São valores bem altos. Com relação ao consumo de agrotóxicos em afins, do ano de 2000 ao ano de 2018, registrados pelo IBAMA, nós podemos perceber que no ano de 2009 ele teve um crescimento significativo, chegando a 300 mil toneladas de ingredientes ativos, e no ano de 2018 ultrapassou 500 mil toneladas de ingredientes ativos. Esses dados foram atualizados em 3 de outubro de 2019 pelo IBAMA. Então, nós temos esse consumo, esse uso de agrotóxicos de forma elevada, e também temos, com isso, a contaminação do ar, do solo e da água por agrotóxicos. Aqui nós temos um desenho ilustrando todo esse processo de contaminação. E esse processo de contaminação, ele ocorre na cadeia alimentar, ele ocorre ao longo do cultivo das plantas em que se usa o agrotóxico e depois são consumidos pelo ser humano. Nós também temos a pulverização aérea, em que ela contamina o ar, o solo, a água, e ela também atinge alvo errado, porque ela tem a pretensão de atingir uma determinada espécie, uma determinada plantação, e ela acaba contaminando escolas, fontes de água, porque se dispersa no ar. E também tem influência climática, sendo que existem algumas cidades que restringem a pulverização aérea, mas ainda a nossa legislação brasileira ela é muito permissiva. Então, essa contaminação, ela traz impactos na saúde humana. Doenças como a depressão, anomalias congênitas, câncer, infertilidade, distúrbios hormonais, doenças crônicas como asma e bronquite, neurodegenerativas, imunossupressão. E ainda temos estudos realizados com pessoas expostas a agrotóxicos que identificaram sintomas como dor de cabeça, tontura, formigamento, ansiedade, náusea, vômito e zumbido. Mas, afinal, qual a solução? Então, nós percebemos que a legislação brasileira ela é mais permissiva com relação aos limites máximos de agrotóxicos permitidos na portaria de potabilidade da água. E, com isso, é preciso atentar para mudanças da portaria brasileira a fim de minimizar os possíveis impactos que os agrotóxicos podem ocasionar na água e, consequentemente, na saúde. Com isso, para encerrar, eu trago um trecho do poema do Eusébio, que diz o seguinte: a água brota do chão, pura e sem contaminação, corre, desce, molha a plantação. Esgoto, entulho e veneno atingem seu coração. E na veia desse rio que era para conduzir vida, só conduz destruição. Muito obrigada pela atenção e uma boa noite a todos. Muito obrigada, Dinoraide, pela sua apresentação.
Parabéns, né, pelo seu trabalho. Dando continuidade, chamamos agora, então, Joana Ribeiro Colombo Barbizan, para a apresentação do seu trabalho intitulado Impacto da Pandemia do Coronavírus no Estilo de Vida das Crianças e Adolescentes. Uma revisão sobre a orientação da professora Natália Veronese da Cunha Bellinati. Olá, meu nome é Joana Barbizan, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Saúde da Uniplac, sob orientação da professora Natália Bellinati. Eu vou apresentar uma revisão sobre o impacto da pandemia de coronavírus no estilo de vida das crianças e adolescentes. No segundo semestre de 2019, na China, mais precisamente na província de Hebei, em Wuhan, começou a chamar a atenção uma pneumonia de causa desconhecida, tendo o primeiro alerta ao OMS no dia de 31 de dezembro de 2019. Em fevereiro de 2020, foi então identificado o vírus causador dessa doença, o SARS-CoV-2, o novo coronavírus, que causa a doença COVID-19. Esse vírus ele é altamente contagioso e se espalhou por todo o mundo de uma forma muito rápida, com grandes consequências, né? E então, no dia 11 de março de 2020, a OMS decretou pandemia. Até o momento, não existe um tratamento para a doença COVID-19, um tratamento específico, nem mesmo uma vacina até o momento. Então, a forma de mitigar esse contágio e tentar minimizar as consequências dessa infecção por coronavírus é através de medidas profiláticas, né? A higiene da tosse, medidas de higiene, né? Utilização de álcool gel, lavar a mão de forma recorrente, não tocar os olhos, a boca, enfim, utilização de máscaras. Medidas essas que nós já estamos adotando há algum tempo, né? Além disso, se tem falado muito, né, e se praticado muito o distanciamento social e por muitas vezes o isolamento. Essas medidas de quarentena, elas foram impostas por diferentes governos, né, por todo o planeta, então os países estão adotando esse tipo de quarentena, e esse impacto afeta diretamente o estilo de vida das pessoas, porque ele muda as atividades habituais, né, essas restrições todas. E quando a gente fala em estilo de vida, a gente tem que pensar em pilares relacionados à saúde. Dentre eles, eu posso aqui citar a prática de atividade física, padrão alimentar, o sono, o estresse, os relacionamentos, né, a questão social, tudo isso, ele é alterado quando se muda comportamento, atividades habituais. Quando nós falamos em crianças e adolescentes, né, em período de pandemia, de quarentena, a gente percebe a suspensão das aulas em praticamente todo o mundo, isolamento domiciliar, as crianças não estão socializando, não estão indo em áreas de lazer ou atividades extracurriculares que, de fato, praticavam antes da pandemia. Diante disso, essa revisão, ela tem o objetivo de, então, identificar na literatura quais são as informações que se tem sobre o impacto, né? Qual seria o impacto da pandemia, dessa quarentena causada pelo Covid-19 no estilo de vida das crianças e adolescentes. O que nós encontramos nessa revisão, através dos estudos elegidos a partir da metodologia aplicada, que em todos os estudos se percebeu uma diminuição bem significativa na prática de atividade física das crianças e adolescentes quando comparado o período pré-pandemia com o período de pandemia. As crianças que moram em casa, têm irmãos ou moram com outras crianças, apresentaram um nível de atividade física um pouquinho maior que as demais, no entanto, ainda menor do que o período pré-pandemia. É interessante também colocar aqui que os estudos mostraram que esses níveis de atividade física praticados nesse período de pandemia está bem abaixo daquele nível de atividade física recomendado pelas diretrizes como saudáveis, né, para as crianças. Em contrapartida,
aumentou consideravelmente o tempo de comportamento sedentário e o tempo de tela das crianças e adolescentes. Então, se por um lado a gente diminuiu o nível de atividade física, né, as crianças diminuíram o nível de atividade física, aumentou-se o comportamento sedentário e o tempo de tela. Os estudos também avaliaram o tempo de sono que ele se apresentou maior, tanto nos dias de semana quanto nos finais de semana. Então, as crianças estão dormindo mais. No entanto, naqueles estudos que se avaliou a qualidade do sono, se percebeu uma piora. Em relação ao padrão alimentar, percebeu-se um mesmo consumo de vegetais, sem alteração, um aumento pequeno, discreto, no consumo de frutas e um aumento interessante em consumo de carnes vermelhas, frituras como batata frita e bebidas açucaradas. Quando se avaliou o padrão alimentar, tendo como base a dieta mediterrânea, que é uma dieta considerada saudável, não houve a mudança significativa dos scores pontuados antes da pandemia e durante. O que também se percebeu que aquelas crianças que mostraram interesse em cozinhar tiveram um padrão alimentar um pouquinho melhor do que as outras. Outro pilar dos estilos de vida avaliado nesses estudos foi referente à questão psicológica e social das crianças. E uma grande proporção das crianças avaliadas apresentaram durante o bloqueio, né, durante a quarentena de coronavírus, sinais de depressão, ansiedade e distúrbio de sono, em graus diferentes, mas uma proporção de crianças bem expressiva. Como conclusão, se avalia que, apesar dos dados clínicos, né, mostrarem que a população de criança e adolescente não são suscetíveis, né, são minimamente suscetíveis ao Covid, esse estudo nos mostra, essa revisão nos mostra que talvez elas não fiquem tão doentes quanto os adultos pelo vírus, mas elas sim são muito impactadas pelos efeitos deletérios da pandemia, que estão impactando, influenciando o estilo de vida saudável. E isso pode trazer consequências na saúde física, psicológica, tanto no período durante a pandemia, né, que é um período até então que tem sido longo, como depois. Agradeço a atenção. Muito bem, Joana. Mais um excelente trabalho, parabéns pela sua apresentação. Lembrando, pessoal, façam os seus comentários, os seus registros no nosso chat ao vivo. Aproveitando a oportunidade, pessoal, para informar que o nosso edital de seleção para 2021 já está lançado, vocês encontram na página da universidade, né, no link de editais. Então, quem tiver interesse, entra lá, lê, né, com calma o edital, e a gente se coloca à disposição para mais informações, tá bom? Na sequência, então, chamamos a Kelly Aparecida Gotardo Armilato para a apresentação do seu trabalho Estilos de Gestão e Bem-Estar dos Colaboradores de Empresas Familiares, orientado pela professora Cristina Keiko Yamaguchi. Olá, eu sou a Kelly e vou apresentar para vocês, então, o meu projeto de dissertação, né, do mestrado em Ambiente e Saúde. Então, eu sou a Kelly Aparecida Gotardo Armilato. Minha professora orientadora é a professora doutora Cristina Keiko Yamaguchi. A minha co-orientadora é a professora doutora Lília Aparecida Canã. E eu faço parte, então, do mestrado em Ambiente e Saúde da Uniplac. Tenho como tema, na minha dissertação, os estilos de gestão e o bem-estar dos colaboradores em empresas familiares. As empresas familiares, elas possuem significativa participação na nossa economia nacional e mundial, se destacando muito aí pelo Produto Interno Bruto, né, pelo PIB e pelo preenchimento nos postos de trabalho. Como conceito geral, né, do que é uma empresa familiar, por empresa familiar a gente entende-se
em que uma ou mais pessoas da mesma família exerce controle administrativo sobre o negócio. E o que é interessante destacar é que atualmente 90% das empresas brasileiras são familiares e que a maioria dos cargos de lideranças são exercidos pelos membros da própria família detentora do patrimônio. Muitas vezes esse gestor, ele tem aquela visão de negócio, ele tem aquele empreendedorismo, né, consigo, mas muitas vezes pode não ter desenvolvido algumas habilidades necessárias para a condução de uma equipe, como, por exemplo, a comunicação, o planejamento das atividades, fixação de metas. E isso não que é uma regra, mas é uma característica bastante comum, conforme os autores Ferrão, Rufato, Pauli, de 2017, nos trazem. Dada, então, essa importância das empresas familiares no cenário econômico e compreendendo que o trabalho faz parte da vida do homem, sendo, então, um ambiente de trabalho onde a gente passa grande parte das nossas vidas, espera-se, claro, que o bem-estar esteja sempre, né, presente. E que esta responsabilidade, ela é atribuída principalmente e fortemente aos gestores dessa empresa, né? Então, por esse motivo, eu me interessei muito por este tema. Tenho como pergunta de pesquisa, né, qual a relação existente entre os estilos de gestão adotados em empresas familiares e o bem-estar no trabalho? Ou seja, né, eu quero descobrir de que forma que um determinado estilo está mais fortemente ligado a um bem-estar no trabalho ali mais positivo, de que forma que esse estilo de gestão contribui, né, efetivamente para proporcionar o bem-estar no trabalho. E para isso, como objetivo geral, eu vou analisar a associação entre os estilos de gestão em empresas familiares e o bem-estar no trabalho de seus colaboradores. Para isso, então, eu vou precisar levantar as características sociodemográficas dos participantes, vou identificar os modelos de gestão adotados em empresas familiares e aí sim examinar a satisfação, o envolvimento e o comprometimento organizacional afetivo dos participantes em relação, então, ao trabalho que realizam. Como fundamentação teórica que eu já pesquisei no meu pré-projeto e ainda está em construção, ainda é importante continuar com a fundamentação teórica, né? O que eu estou ainda estudando sobre empresas familiares, estilos de gestão e liderança, bem-estar no trabalho, organizações saudáveis. E como eu faço de um programa de mestrado que é interdisciplinar, é importante destacar essa visão realmente do tema da minha dissertação nas mais diversas áreas, né? Então, olhe bem, eu tenho a empresa familiar, eu tenho o estilo de gestão e vai me resultar num bem-estar dos trabalhadores. Esse contexto todo está seja diretamente ou indiretamente envolvido numa ciência social, na área da saúde e ciências sociais aplicadas. Quanto à metodologia, ela é uma pesquisa aplicada, tem uma abordagem quantitativa. Quanto aos seus objetivos, ela é caracterizada como uma pesquisa descritiva. Quanto aos procedimentos técnicos, ela vai assumir, então, um design de levantamento, que é o survey. Quanto ao local de estudo, eu escolhi, então, Santa Catarina, e aí vou aplicar em cada uma das 6 mesorregiões, né? Oeste catarinense, Norte catarinense, Serrana, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e Sul catarinense. Aos participantes, então, a pesquisa terá como público-alvo estudantes de administração ou áreas afins.
será utilizado como um instrumento de pesquisa 2 escalas que já foram validadas no Brasil, ou seja, já foram testadas, aplicadas. A escala de avaliação de estilo gerencial e o IBET-13, o Inventário de Bem-Estar no Trabalho. Quanto aos critérios de inclusão, então serão incluídos aqueles alunos que estão no último ano do curso de administração ou áreas afins, que estejam trabalhando em empresas familiares ou que já tenham trabalhado, que tenham aí no mínimo 6 meses de experiência, que aceitem, né, participar, tendo então a assinatura ou a ciência do termo de consentimento livre e esclarecido. Quanto aos critérios de exclusão, aqueles que não aceitem assinar o TECLE ou que realmente não queiram participar da pesquisa ou que nunca tenham trabalhado em empresa familiar. Quanto aos resultados esperados, com a conclusão do meu estudo, eu espero sim poder contribuir positivamente com o desenvolvimento das empresas brasileiras familiares, a partir da discussão sobre os estilos de gestão e o bem-estar no trabalho, evidenciando quanto empresários e funcionários podem se beneficiar com a promoção e estímulo ao bem-estar. Eu espero que os gestores de empresas familiares percebam como as organizações podem se tornar mais produtivas e menos promotoras do adoecimento. Em uma era onde o adoecimento no trabalho é uma realidade nas empresas, eu vejo que discutir esse assunto pode ser uma forma de reduzir esse lamentável cenário. Obrigada. As minhas referências e fico à disposição aí para dúvidas, contribuições. Muito obrigada. Muito bem, Kelly. Parabéns pela sua apresentação. O próximo trabalho é um trabalho sobre minha orientação, em que eu convido, então, a nossa mestranda Magali Parisi, também docente da nossa universidade, para que apresente o trabalho intitulado Desenvolvimento de corante azul de metileno nanoencapsulado, associado à terapia fotodinâmica para tratamento complementar da doença periodontal. Olá, é um prazer estar aqui na 23ª Mostra Científica Reinvenções e Produções da Uniplac. Eu sou Magali Parisi, estou aqui para apresentar para vocês o meu projeto de pesquisa de dissertação do mestrado em Ambiente e Saúde da Universidade Planalto Catarinense. O nosso título é o Desenvolvimento de corante azul de metileno nanoencapsulado associado à terapia fotodinâmica para o tratamento da doença periodontal. Nós iremos apresentar a doença periodontal e a sua relação com doenças sistêmicas, o desenvolvimento, síntese e caracterização da nanopartícula carregada de azul de metileno, a avaliação da atividade antimicrobiana da terapia fotodinâmica frente aos principais micro-organismos da doença periodontal e a avaliação da citotoxicidade da nanopartícula de azul de metileno. Então, as infecções orais, principalmente as infecções da doença periodontal, elas vão através da corrente circulatória por todo o nosso corpo, e daí elas são um fator de risco para as doenças sistêmicas. É importante nós salientarmos que a doença periodontal afeta 750 milhões de pessoas no mundo, e elas e seus subprodutos penetram através da corrente circulatória e transformam e percorrem por todo o nosso corpo, podendo atingir vários órgãos ou vários locais do nosso corpo. Entre elas, nós podemos ter doenças cardíacas, doenças de Alzheimer, diabetes, câncer oral, câncer de colo de útero, algumas adversidades durante a gravidez, entre outros. O tratamento convencional da doença periodontal, ela se faz através de um aparelho de ultrassom e de curetas, que são instrumentos manuais. Algumas dificuldades nós temos com esse tratamento devido a irregularidades nas raízes, a lesões de furcas, curvaturas, reentrâncias e irregularidades, tanto no cemento quanto na dentina,
que são tecidos que circundam as raízes dos dentes. Ainda temos a penetração de micro-organismos nos túbulos dentinários, bem como o smear layer, que é a lama dentinária, que mesmo após esse procedimento de raspagem e alisamento radicular subgengival convencional, elas ainda permanecem sobre a raiz dos dentes. Isso faz também com que essas bactérias podem penetrar nas lacunas que o cemento tem, que são esses pontos mais escuros aqui, e ali elas penetram e dificilmente a gente consegue remover esse tipo de bactéria. Além disso, à medida que a doença avança, a microbiota fica cada vez mais diversificada e com interações mais complexas, o que impede o efeito de antibiótico-terapia também. Sendo assim, o tratamento mecânico e ou quimioterápico da doença periodontal não consegue coibir totalmente a doença. Para isso, novos tratamentos complementares da doença periodontal têm sido pesquisados amplamente na literatura. O nosso trabalho vai focar principalmente na terapia fotodinâmica, utilizando uma substância fotossensibilizadora na forma de nanopartícula, que será o sistema de entrega local da medicação para a doença periodontal. Então, isso será feito através da nanotecnologia, onde vai se obter uma nanopartícula com material já utilizado em abundância na natureza, que é a celulose. Então, essa nanopartícula vai ser feita a partir da metilcelulose para englobar o azul de metileno no seu interior e assim, para que assim ela faça frente às bactérias da doença periodontal. Então, a terapia fotodinâmica, ela é uma fonte de luz que atua sobre esse fotossensibilizador, que pode ser endógeno, que é do próprio corpo, ou exógeno, que no nosso caso será o azul de metileno, que ao ser irradiado pela luz do laser, ela forma reações de oxigênio altamente tóxicos para a célula, culminando na morte celular e na desinfecção da região contaminada. O laser de baixa intensidade foi a nossa escolha, devido a ser um método não invasivo, que não danifica os tecidos, ele consegue penetrar somente no tecido lesado, sem modificar o tecido ao seu redor. Ele não necessita de antibiótico para ser utilizado, e sendo assim, ele não induz a resistência bacteriana, não é necessário anestesia, e ele promove uma boa redução bacteriana, além do aumento do colágeno ao redor do tecido. O laser, ele tem um feixe colimado, monocromático, que dá melhor foco e penetração, assim você consegue focalizar exatamente o local da lesão, e para que o laser atinja só aquela região. Como fotossensibilizador exógeno, então, feito a partir de uma nanopartícula, nós vamos utilizar o azul de metileno, que é um corante terapêutico sensível à luz, ele tem efeito bactericida, ele consegue fazer a desinfecção de áreas contaminadas e tem sido bastante estudado na literatura científica. Então, aqui a gente consegue ver o azul de metileno penetrando nessa raiz, e a nossa intenção, então, é que essa nanopartícula, como ela é numa escala nanométrica, ela consiga chegar até essas regiões do dente, onde hoje nós não conseguimos chegar através da terapia convencional. Então, através da terapia fotodinâmica, do laser de baixa intensidade e da nanopartícula de azul de metileno como uma substância fotossensibilizadora, nós vamos tentar atingir as bactérias periodontais, para que assim nós consigamos eliminar essas bactérias e, em contrapartida, conseguirmos uma efetividade melhor no nosso tratamento periodontal. Então, como objetivo geral do nosso trabalho, nós vamos desenvolver o corante azul de metileno nanoencapsulado para associação à terapia fotodinâmica no tratamento da doença periodontal. E como objetivos específicos, sintetizar e caracterizar o azul de metileno nanoencapsulado, avaliar a sua atividade antimicrobiana perante os principais micro-organismos da doença periodontal e avaliar a citotoxicidade do azul de metileno nanoencapsulado. O nosso estudo vai ser a metodologia vai ser um estudo experimental in vitro, realizado na Universidade Planalto Catarinense, aqui em Lages, em parceria com o Instituto Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade Federal de Pelotas. O nosso protocolo experimental será feito em 2 etapas,
sendo que a primeira será a síntese e a caracterização das nanopartículas de metilcelulose carregadas com azul de metileno, e a segunda parte será a fotossensilização dessas nanopartículas e sua avaliação antimicrobiana e citotóxica. A síntese da nanopartícula será feita através do método da nanoprecipitação, onde será feita uma solução de acordo com Shin et al. 2018. Após essa solução, é feita uma homogeneização com 3.000 rotações por minuto durante 3 minutos, num aparelho chamado Ultraturrex. Após essa mistura, será dispensado 1 ml em 20 ml de etanol a 95%, para que desta forma nós consigamos fazer a separação das nanopartículas carregadas do azul de metileno e a quantificação do azul de metileno livre. Essa quantificação será feita através de espectrometria e o encapsulamento será feito através de uma equação onde nós obteremos a quantidade de encapsulamento. Se nós conseguirmos 50% do material encapsulado, nosso estudo estará de acordo com as pesquisas. Então, a caracterização da nanopartícula é feita através da técnica de espalhamento de luz, através do aparelho Zetasaizer Nanoseries, e com este aparelho é determinado, então, o tamanho médio da nanopartícula. A análise morfológica dessa nanopartícula será feita através de microscopia eletrônica de transmissão. O modelo do microscópio é este aqui. E a avaliação antimicrobiana sobre as bactérias periodontais, que são a Prevotella intermédia, Actinomyces intercomitans, Fusobacterium nucleatum, Tannerella forsythia, Porphyromonas gingivalis e Streptococcus mutans, será feita através da terapia fotodinâmica sobre essas bactérias. Nós teremos 3 grupos para fazer essa avaliação. Um dos grupos vai ter a terapia fotodinâmica com a nanopartícula de metilcelulose carregada com azul de metileno. Um outro grupo será feita a terapia fotodinâmica apenas com o corante azul de metileno na sua forma convencional. E o nosso controle será realizar a terapia fotodinâmica na nanopartícula de metilcelulose sem estar carregada com o nosso quimioterápico azul de metileno. Após, então, a atividade microbiana é contada através das unidades formadoras de colônia por ml. Então, essa avaliação é feita, as bactérias são colocadas nas placas de ELISA, sobre elas é feita a colocação do laser, com a tecnologia padrão encontrada nos estudos, e após isso depois disso é feita então a avaliação citotóxica dessa nanopartícula. Essa avaliação, a citotoxicidade, é feita através da linhagem celular de fibroblastos de ratos, para sabermos a viabilidade celular através de um espectrofotômetro a 450 nanômetros. Aí essas bactérias, essa linhagem é colocada em meio de cultura e é feito o teste de toxicidade realizado de acordo com a ISO 1099335 de 2009. Feito isso, então, a análise dos dados será feita médias e desvio padrão. Os resultados será a análise de variância e comparação de médias através do teste ANOVA e TUCKY pelo programa Estatística 7, com uma significância de 5%. Aqui nossas referências, e muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Magali, pela sua apresentação. Na sequência, chamamos, então, a mestranda Margarete, agora mestre, na verdade, né, Margarete Verônica Gessi dos Santos, para apresentar o seu trabalho, Manejo de Resíduos de Assistência e Cuidados Gerados por Diabéticos Insulinodependentes em Domicílio, trabalho que foi orientado, dissertação de mestrado que foi orientado pela professora Ana Emília Siegla. Olá, boa noite. Eu me chamo Margarete e a partir desse momento irei compartilhar com vocês alguns dos meus resultados da minha dissertação de mestrado, que está sob o título Manejo de Resíduos de Assistência e Cuidado Gerado por Diabéticos Insulinodependentes em Domicílio. Me chamo Margarete e este trabalho foi orientado pela professora Ana Emília e pela professora Bruna Fernanda.
Então, estou vinculada ao curso de mestrado de Ambiente e Saúde. Introduzindo brevemente o assunto, a atuação em saúde junto à atenção básica historicamente acompanha o perfil epidemiológico das doenças, sendo as de ordem crônica as de maior incidência, merecendo destaque o diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2. O tratamento do diabetes apoia-se em uma tríade, baseada em hábitos de vida, atividade física e o uso regular de medicamentos. Especialmente o diabetes mellitus tipo 1, o tratamento é fundamentalmente baseado no uso da insulina exógena, por via subcutânea, realizada de forma ininterrupta, inclusive em domicílio. Os resíduos gerados deste cuidado domiciliar do diabetes são classificados como resíduos de serviços de saúde, os quais, que se não manejados de forma adequada, poderão gerar inúmeras consequências, seja para o ambiente, seja para a saúde das pessoas. Diante dessa problemática, o objetivo do meu estudo foi caracterizar como ocorre o manejo de resíduos gerado por diabéticos insulinodependentes em seus domicílios. A fim de alcançar o objetivo que me propus, foi realizada uma pesquisa então de campo. A abordagem escolhida foi a quantitativa, e para isso utilizei-me de um questionário estruturado, o qual buscou identificar o perfil sociodemográfico dos participantes, bem como o cuidado e autocuidado com o diabetes e as práticas adotadas por estes para o descarte dos resíduos. Ainda os sujeitos foram então os portadores de diabetes, usuários cadastrados no Sistema Único de Saúde e ao programa Hiperdia da nossa Secretaria Municipal de Saúde em nosso município. E estes ainda tinham que ser usuários que aplicassem insulina em seus domicílios. Desse modo, fizeram parte da amostra 334 participantes. Tudo isso aconteceu apenas após a aprovação do estudo pelo Comitê de Ética de nossa universidade. O questionário, qual já relatei, foi aplicado através de uma entrevista, face a face com os sujeitos, em um local reservado, e isso tudo após o aceite em participar da pesquisa e a assinatura do TEC. As entrevistas aconteceram de março a julho de 2019, e durante todas as etapas foram respeitados os preceitos éticos. Os dados após coletados foram organizados em planilhas de Excel e submetidos aos procedimentos estatísticos descritivos. Os resultados da pesquisa organizados em 2 manuscritos científicos, um deles abordando o perfil do cuidado e autocuidado e o perfil sociodemográfico dos participantes, e um segundo artigo, o qual trouxe então os dados específicos do manejo dos resíduos. Brevemente, os resultados. Esse estudo, então, evidenciou que o perfil da população diabética do município de Lages, cadastrado no Hiperdia, são pessoas idosas, em sua maioria com uma ocupação de aposentadas, com uma baixa escolaridade, em que 66% dos participantes têm apenas ensino fundamental, e uma renda de até um salário mínimo. Em relação ao cuidado domiciliar realizado por esses diabéticos, 58% usam para aplicar insulina a agulha e a seringa, não utilizando nenhum outro equipamento. E isso fazem reutilizando ainda esta agulha e seringa, o qual relataram fazê-lo por conveniência, em que eles foram orientados a realizá-lo desse modo. Os participantes costumam guardar a insulina na geladeira, 92,2%, e não têm o hábito de higienizar o frasco e a pele ao aplicar a insulina. De modo geral, ainda, os participantes têm uma boa adesão ao uso dos medicamentos e também ao controle glicêmico, realizado através do teste hemoglicoteste.
Porém, mostrou-se uma adesão não considerável à dieta saudável e nem aos cuidados com os pés, especialmente nos 7 dias da semana. Os testes estatísticos mostraram uma associação significativa entre a escolaridade, a renda e o estado civil, especialmente o casado, com o cuidado de higienizar a pele e ao aplicar a insulina e o hábito de uma dieta saudável ao longo da semana. Ainda sobre os resultados, mostraram que os resíduos que foram gerados após esse cuidado foram armazenados, em sua maioria, em garrafas PET, tanto o pérfuro cortante, bem como o resíduo biológico. Contudo, este não é considerado um armazenamento adequado, uma vez que a garrafa PET não atende às características descritas pela legislação vigente, ou seja, ser resistente a puncturas. Já o destino final desses resíduos foi considerado adequado, pois eles foram entregues, em sua maioria, nas unidades básicas de saúde. Além disso, vale destacar que os resíduos são considerados riscos tanto para o meio ambiente como para as pessoas pelos entrevistados, em sua maioria. Por fim, conclui-se que é necessário ampliar o processo de educação em saúde para os portadores de diabetes do nosso município, seja em relação à adoção de hábitos de vida saudáveis, aos cuidados dos domiciliares, bem como ao descarte dos resíduos e manejo. Ainda considera-se que este estudo poderá ser utilizado como um subsídio para a implementação de um plano de gerenciamento de resíduos, tanto para o domicílio, bem como aqueles que são entregues na unidade. Tudo isso a fim de prevenir ou minimizar as consequências de um armazenamento e um manejo inadequado. Aqui estão algumas das bibliografias que eu utilizei e agradeço pela atenção. Muito bem. Margarete, mais um excelente trabalho, né, de uma importância para a saúde das populações. E para finalizarmos, nós convidamos o mestre também, Paulo César Rauch, para apresentar o seu trabalho Saneamento Básico e Poluentes Emergentes na Área Rural de um município da Serra Catarinense, também sob orientação da professora Ana Emília Silva. Olá, meu nome é Paulo César Rauch, sou mestrando em Ambiente e Saúde e estou participando da 23ª Mostra Científica da Uniplac. O tema da minha dissertação, o tema da minha pesquisa, saneamento básico e poluentes emergentes na área rural do município de Correia Pinto. Tive como orientadora a professora doutora Ana Emília Sieglock e como co-orientadora a professora doutora Lenita Agostineto, aqui do programa de pós-graduação em Ambiente e Saúde da Uniplac. Farmacoterapia é uma solução. Os médicos hoje usam muitas medicações, múltiplas medicações para as mais variadas enfermidades. Mas será que é uma solução ou será que está causando um problema ambiental? O Brasil está entre as 10 nações que mais consomem medicamentos. 20% dos medicamentos no Brasil são descartados. Do total de medicamentos consumidos no Brasil, 20%, um quinto, vai para o descarte. Será que esse descarte é correto? E em 2017, 256.941 toneladas de resíduos de serviços de saúde foram descartados, ou seja, 1,2 quilos de resíduos de serviço de saúde por habitante por ano é descartado aqui no Brasil. Aqui a gente vê o crescimento do varejo farmacêutico. Em 2017, em torno de 35 bilhões de reais, em 2017, 57 bilhões de reais. Esse é o montante é o volume de dinheiro que é comercializado no varejo farmacêutico aqui no Brasil. Não tive dados mais recentes, o último dado que eu consegui foi de 2017.
E os medicamentos são classificados como poluentes orgânicos emergentes. Podem atuar como desreguladores endócrinos, mesmo em baixa concentração. Os fármacos constituem uma importante parcela dos poluentes orgânicos emergentes. E fármacos não são biodegradáveis, nem são degradados nas estações de tratamento de esgoto. Aí uma amostra dos resíduos de medicamentos encontrados, né? Resíduos são as sobras, são os medicamentos vencidos, são os frascos, são as embalagens. Então, tudo isso a gente considera como resíduo de medicamento. Como são descartados, né? A Anvisa, através da resolução colegiada, a RDC 222/2018, classifica o grupo dos resíduos sólidos de saúde como grupo B. Então, os medicamentos estão incluídos nesse grupo B de resíduos de serviço de saúde. O objetivo dessa pesquisa teve, como geral, caracterizar o uso e descarte de medicamentos de uso humano, sobras, vencidos e embalagens, pela população da área rural de um município da Serra Catarinense. E os objetivos específicos: levantar dados sobre saneamento básico na área rural, identificar como é o uso de medicamento pelos moradores da área rural atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde, descrever as formas de descarte de medicamentos, sobras e medicamentos vencidos na área rural do município de Correia Pinto, em Santa Catarina. O estudo foi realizado em 13 localidades rurais, assistidas pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Correia Pinto, que está situado no Planalto Serrano do estado de Santa Catarina, uma latitude de 27 graus, 35 minutos, 5 segundos sul, e longitude 50 graus, 21 minutos, 40 segundos oeste, a uma altitude de 847 metros. As 13 localidades rurais atendidas pela Secretaria Municipal de Saúde e que foram palco do nosso estudo são Invernadinha, Divino, Três Barras e Farinha Seca, Água Branca, Assentamento Pátria Livre, Posto do Vinho, Bandeirinhas, Campina dos Ribeiro, Atrás do Cerro, Faxinal dos Wolf, Assentamento 25 de Março, Avencal, Fazenda dos Alves. São essas as 13 localidades em que houve o nosso estudo. E essa pesquisa foi caracterizada como descritiva e de abordagem quantitativa, abordando os dados a campo sobre saneamento básico, consumo e descarte de medicamentos nas 13 localidades da área rural, os locais de atendimento indicados pela Secretaria Municipal de Saúde. A média de pessoas atendidas semanalmente pela Secretaria Municipal de Saúde foi de 20 pessoas em cada uma das 13 localidades rurais. Ou seja, toda semana, toda quinta-feira, uma equipe multidisciplinar da Secretaria Municipal de Saúde de Correia Pinto vai até uma das 13 localidades rurais. Uma média de 20 pessoas, 13 localidades. Houve uma população em torno de 260 pessoas atendidas na área rural pela equipe multiprofissional da Secretaria Municipal de Saúde. E a nossa amostra se baseou em 156 participantes. O cálculo amostral nos mostrou 156 participantes, daria um erro amostral de 5% e nível de confiança de 95%. Os principais resultados: na área de saneamento básico, a forma de abastecimento de água foi predominantemente de nascente. A população da área rural, 64,74% utiliza água de nascente, seguida por poço comum, 26,92%, pois poço artesiano, 6,41%, poço semi-artesiano, 1,28% da população, e a rede pública atende 0,64% das pessoas. E o esgoto sanitário, 94,87%, ou seja, 148 pessoas do nosso estudo, relataram que utilizam fossa séptica. 5,13%, ou seja, 8 pessoas, despejam diretamente no solo. O uso de medicamentos pelos participantes. Dos 156 participantes, 99 indivíduos, ou seja, 63,43%, relataram a utilização de medicamentos diariamente. A classe de substâncias mais utilizadas ficou
são os hipertensivos e os diuréticos, especificamente a losartana e a hidroclorotiazida, seguido por antilipêmicos, medicamentos controlados, antiulcerosos, hipoglicemiantes, anticoncepcionais, anticoagulantes, hormônios tiroidianos, anti-inflamatórios, antiasmáticos e anti-anginoso. E o descarte dos resíduos de medicamentos na área rural. 80,77% dos entrevistados, ou seja, dos participantes, 126 participantes nunca receberam informação de como descartar os resíduos de medicamentos. 93,68%, ou seja, 146 participantes não são atendidos pela coleta municipal de resíduos sólidos urbanos. E o hábito de queimar os resíduos predomina entre a população da área rural. O destino das sobras de medicamentos, a gente vê que eles descartam em pia, vaso ou solo, enterram, resíduo comum não sobra, devolvem na unidade, mas o que predomina mesmo, beirando os 50% dos entrevistados, responderam que queimam as sobras de medicamentos. E também o prazo de validade vencido, as pessoas também têm o hábito de queimar seus medicamentos vencidos. E nesse estudo a gente pode concluir que a utilização de água de nascentes predomina, sendo necessário investigar se é adequado esses pontos de coleta. Utilização de fossa é o meio mais comum de despejo de rejeitos sanitários, sendo que nesta pesquisa não foi observado se está adequado e se é fossa comum ou fossa séptica. A ausência de uma cadeia logística reversa para medicamentos que seja efetiva é uma das causas do medicamento estar se apresentando como um poluente orgânico emergente na área rural. A conscientização da população, a ausência de pontos de coleta de resíduos de medicamentos, o baixo investimento em campanhas para informar a população sobre como descartar corretamente esses resíduos, além do uso de múltiplas medicações, que é um hábito comum entre os médicos, acabam gerando uma grande quantidade de resíduos de medicamentos. E também a falta de fracionamento das embalagens. E como sugestão, pode-se desenvolver as seguintes ações. Um projeto de educação ambiental, também a necessidade de estabelecer na farmácia básica municipal e nas unidades de saúde pontos de descarte e treinar as equipes de saúde do município de Correia Pinto para orientar o correto descarte dos medicamentos. E as nossas referências bibliográficas. Muito obrigado pela atenção e uma boa amostra científica a todos. Parabéns, Paulo, pela sua apresentação. Obrigado a todos vocês que participaram desse momento, onde a gente pôde compartilhar um pouco do conhecimento, um pouco das pesquisas que são desenvolvidas no mestrado em Ambiente e Saúde, né, que são objetos de nossa investigação em relação ao impacto dessas questões ambientais, das questões de saúde no nosso cotidiano. Tá? Mais uma vez, eu solicito que vocês registrem as suas perguntas, as suas sugestões no chat, e a gente ainda tem a possibilidade de fazer essa interação e ter a devolutivas dos autores dos trabalhos em relação às suas dúvidas. Tá? Tenham uma ótima noite, uma ótima semana, e aproveitem as demais atividades da mostra, né, com outros grupos de apresentação de trabalhos, bem como a nossa palestra de encerramento. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos.